Ontem foi dia de todos os veículos de comunicação consultarem os seus departamentos jurídicos. Por quê? Porque ontem o ministro Alexandre de Moraes fez ali um adendo à decisão em que ele colocou Jair Bolsonaro sob medidas cautelares, né? Tornozeleira, não pode sair na rua à noite, não pode participar de redes sociais. E aí ontem o ministro Alexandre de Moraes veio a público e colocou ali o seguinte na sua decisão, esclarecendo mais ou menos, dizendo assim, olha, essa decisão, essa proibição de redes sociais se refere às redes sociais do próprio implicado, no caso Jair Bolsonaro, e à participação dele também em redes sociais de terceiros e eventuais entrevistas que sejam transmitidas pelas redes sociais. E aí nós, jornalistas, recebemos isso e falamos, e agora? Porque Jair Bolsonaro é um personagem político que, do ponto de vista da notícia, tem muita relevância. Agora, uma entrevista feita com Jair Bolsonaro, por exemplo, aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, que também é retransmitida em redes sociais, pode ou não pode, ministro? Essa é a dúvida. E os departamentos jurídicos se deparando com uma situação absolutamente inusitada que pode significar a proibição de que um personagem político seja entrevistado antes da gente saber o que ele vai dizer ou o que ele não vai dizer. Está tudo muito estranho, a gente passa agora por esse terreno aqui quase que pantanoso. A impressão que eu tenho, Cláudia, é que o ministro Alexandre de Moraes jogou ali várias iscas para ver se o ex-presidente Jair Bolsonaro morde alguma delas. Desde proibição de sair à noite, de falar, tem muita coisa. A intenção, claro, é prender Bolsonaro, né? Eu acho que ele vai, de alguma maneira, em algum momento ali, ele vai ser preso. Essa proibição, por exemplo, a divulgação de declarações de Bolsonaro nas redes sociais pode resultar na prisão do Bolsonaro. Então, assim, é meio que um convite a quem quer ver Bolsonaro preso, é só gravar alguma declaração dele, alguma fala dele, mesmo que seja no particular, e divulgar nas redes sociais. Isso era motivo suficiente para a decretação da sua prisão. Ontem aconteceu isso, né? Ele meio que fez um desabafo, sentindo-se humilhado com a tornozeleira, mostrou a tornozeleira, etc. E, tal, e isso aí acabou ganhando as redes sociais, e ganhando também, conquistando, ou provocando a indignação geral de muitos brasileiros. E aí o ministro, então, reagiu a isso, cobrando explicações da defesa. Está ali se manifestando através das redes sociais e tal. Ele, na verdade, não estava se manifestando através das redes sociais, mas a situação dele é muito delicada. Como a Thaís disse, tem ali umas pegadinhas que foram colocadas, né? Algumas iscas. Como, por exemplo, não passar nas proximidades de embaixadas e consulados estrangeiros, como se existissem embaixadas e consulados nacionais. Bom, o fato é que aqui em Brasília há uma profusão de representações diplomáticas, de embaixadas, consulados, instituições internacionais, etc. São mais de 200 no Brasil, aqui em Brasília. Onde quer que a gente circule em Brasília, está passando na porta de uma essas instituições. Então, se o Bolsonaro, para sair de casa e chegar na sede do seu partido, o PL, ele passa por umas 3 ou 4. Então, assim, a rigor, se o ministro quiser, prende o Bolsonaro também por essa razão. Olha aí, passou perto de uma embaixada. Enfim, eu tenho absoluta convicção, aqui em Brasília isso é voz corrente, de que tudo está sendo construído, digamos assim, um clima criado, uma expectativa gerada, exatamente para que quando a prisão ocorrer, ninguém se surpreenda. Agora, mais importante do que discutir isso e discutir o real efeito, é a gente discutir o momento que passa um investigado. Nós já tivemos outros investigados, outros ex-presidentes da República até, que tiveram investigados e tiveram tratamentos que também foram questionados, tratamentos que podem ser comparados, apesar das modalidades criminosas serem absolutamente diferentes, sobre aquilo que está sendo colocado a respeito da liberdade de manifestação. Tem preso no Brasil que dá entrevista, ou seja, está detido e dá entrevista. Consegue espaço na mídia, consegue autorização para esse tipo de manifestação. O Bolsonaro não está preso tecnicamente, mas tem essa limitação na sua manifestação. E nós devemos lembrar, e aqui na Rádio Bandeirantes nós abrimos espaço, assim como estamos abrindo espaço para todos os lados, inclusive para a defesa do presidente Lula, que era feita na época pelo atual ministro do Supremo, Cristiano Zanin, que batia na tecla e teve todas as oportunidades aqui para dizer que havia uma perseguição em relação a Lula, né? E ele teve essa oportunidade de manifestar a sua opinião sobre o processo. A lei está colocada e hoje ela está sendo interpretada de maneiras diversas, dependendo da capa do processo. E é isso que nós precisamos ficar atento, porque o Estado Democrático de Direito e a Estátua da Justiça que está lá na Praça dos Três Poderes, que eu mencionei agora há pouco, ela justamente tem uma venda nos olhos que é para não ver a capa do processo. Então, estou mais preocupado com outros episódios dessa Estátua da Justiça do que a simbologia que ela tem, justamente, de trazer um julgamento justo, sem paixão e com a letra fria da lei que está faltando bastante nas ações recentes da Justiça brasileira. Pedro, lembrando que o ministro Cristiano Zanin, quando era advogado do presidente Lula, ele considerou que que o presidente Lula, quando se tentava negociar a soltura do presidente, estava preso, né, por corrupção e lavagem de dinheiro, o então advogado do
presidente, que era o Zanin, ele disse que o Lula poderia se recusar a usar a tornozeleira eletrônica por considerar isso humilhante para um ex-presidente da República, etc. Mas agora ele mudou de ideia, né? Agora ele tem apoiado essa medida do ministro Alexandre de Moraes. O próprio presidente Lula, você mencionou que há detentos, há presidiários que concedem entrevistas. O presidente Lula cumpria a pena de prisão e concedia entrevistas sem nenhum problema. O pessoal da Lava Jato nunca impediu que nenhum preso da Lava Jato concedesse entrevista.